Vamos então resolver o primeiro exercício do conjunto de exercícios que vou aplicar, relativos à rotação. E neste primeiro enunciado, nós temos aqui, diz-nos o seguinte: reproduz as figuras no teu caderno e constrói o seu transformado de acordo com as instruções. Portanto, no primeiro caso, temos uma rotação de meia volta em torno do ponto O. Neste segundo caso, temos uma rotação de centro O e uma amplitude de 90 graus no sentido positivo. Aqui temos uma rotação e amplitude de 90 graus no sentido negativo, e neste caso temos uma rotação de centro O e amplitude de 110 graus no sentido negativo. Portanto, vamos ver cada um dos exemplos em separado e vamos começar então pelo primeiro. Antes disso, vamos recordar aqui que as amplitudes de uma circunferência têm 360 graus, não é esquecer isto, não é? Portanto, uma volta completa são 360 graus, é um ângulo giro. Portanto, significa que nós temos um transferidor, se tivéssemos dois transferidores de 180, tínhamos um na parte de cima e um na parte de baixo, não é? Ou um único transferidor de 360. Quando nós dizemos meia volta no sentido positivo, o que é que significa? Significa meia volta, 180 graus no sentido anti-horário, não é? Portanto, aqui, sentido anti-horário, não é? Positivo, anti-horário. Se for no sentido negativo, é 180 graus, meia volta é 180 graus no sentido negativo. Portanto, se for meia volta no sentido negativo. Se tivermos 90 graus, é um quarto de volta no sentido positivo. Portanto, está aqui o sentido positivo, é daqui para aqui. E menos 90 no sentido negativo, no sentido horário, daqui para aqui. Se tivermos dois terços de volta no sentido positivo, começa aqui e termina ali, né? Ou 2 terços de volta no sentido negativo, começa aqui e termina aqui. Portanto, recordar isto não é demais. No nosso caso, no primeiro exercício, diz assim: rotação de meia volta em torno do ponto A, significa que nós temos que rodar esta figura em torno do ponto A de quantos graus? Meia volta já sabemos que é 180, mas neste caso é indiferente ser mais 180 ou menos 180, como vamos ver a seguir. Porquê? Porque o transformado de rotação é exatamente o mesmo. Portanto, vamos fazer a rotação, se for uma rotação no sentido positivo, isto é 180 graus, nós temos aqui o objeto, vamos ter ali a imagem. Se tiver no sentido negativo, temos aqui o objeto e temos ali a imagem. Portanto, é a imagem é exatamente a mesma, só que neste caso a rotação é feita no sentido horário e na outra anterior no sentido anti-horário. Vamos começar então a ver a análise de construção da primeira situação, no sentido anti-horário. Portanto, segmento inicial, portanto, o arco, traçar o arco com o respectivo ângulo, neste caso é 180, segmento final, ponto de intersecção, temos o ponto à linha. Isto vai acontecer para todos os outros pontos. Segmento inicial, arco, não é? Segmento final e ponto B'. Agora para o ponto C, exatamente, segmento inicial, o arco, cá está o arco, segmento final e interseção, ponto C'. Ponto D, segmento inicial, o arco, 180 graus, reparar a posição do transferidor, né? Portanto, o transferidor está virado para baixo, porquê? Porque é neste sentido. Se fosse no sentido horário, vamos ver que o transferidor está virado para cima, né? A linha dos zeros coincide com a linha com o segmento inicial, portanto, segmento final neste caso, ponto de interseção da linha. Ponto B, segmento inicial, o arco, cá está, segmento final, ponto de interseção. Ponto F, segmento inicial, o arco, 180, segmento final, ponto de interseção. Ponto G vai ser segmento inicial, o arco, cá está, segmento final e ponto de interseção. Finalmente, o ponto H, vamos ter o segmento inicial, o arco, 180 e segmento final e ponto de interseção. Portanto, tendo os pontos de imagem calculados por esta rotação, basta uni-los na mesma sequência
e temos o polígono de imagem, que resulta dessa rotação específica. No outro caso, no caso de ser uma rotação no sentido horário, portanto, negativa, não vamos detalhar tanto a construção, vamos só mostrar a marcação dos ângulos. Marcação do ângulo A, para o ângulo A 180, né? Para o ângulo B aqui os 180, para o ponto C também os 180, para o ponto D, cá está o transferidor, já está virado para a parte de cima, a linha dos zeros coincidindo com o segmento inicial. Ponto é linha, o arco do ponto E, portanto o arco para o ponto E, o arco para o ponto F, o arco para o ponto G e finalmente o arco para o ponto H. Portanto, temos a imagem traçada. Portanto, a sequência é exatamente a mesma, é fazer a sequência segmento inicial, que é o segmento que une a origem ao ponto, traçar o arco de circunferência com amplitude associada à rotação e sentido, traçar o segmento final, determinar o ponto de interseção desse segmento final, ou da semirreta, no fundo, da semirreta que passa pela origem e pela marcação do ângulo no ângulo específico, definimos o segmento reta final e, portanto, temos o ponto de interseção, a imagem do ponto em causa. Vamos então ver no GeoGebra dinamicamente este problema. Vamos então ver no GeoGebra as duas opções de rotação. Portanto, pede-nos para rodar este objeto meia volta. Ora, meia volta. Para rodar meia volta, tanto pode ser rodar 180 graus, portanto, isto é, 180 graus no sentido anti-horário, ou rodar menos 180 graus, isto é, no sentido horário. Portanto, a peça, como vê, a figura, o transformado da rotação é exatamente o mesmo, quer seja um sentido, quer seja o outro, né? Portanto, é exatamente o mesmo. Vamos, portanto, analisar o transformado desta figura dinamicamente. E então, segmento de origem, do ponto A, arco de circunferência, segmento final, ponto de interseção, ponto A linha. Para o ponto B, segmento de origem, arco, segmento final, ponto de interseção. Ponto C, é a mesma coisa, segmento de origem, arco, segmento final, ponto de interseção. Ponto D, segmento inicial, arco, segmento final e ponto de interseção. Ponto E, também, segmento inicial, o arco de 180 graus. Reparem na posição do transferidor, do ângulo, é exatamente como deve estar o transferidor, não é? O transferidor deve estar com o centro no ponto de rotação e a linha dos zeros na direção do segmento inicial. E neste caso, a marcação é no sentido anti-horário. Finalmente, para o ponto H, segmento inicial, segmento final, ponto de interseção, tendo os pontos todos, temos a figura, o transformado da figura. Portanto, isto no sentido anti-horário, não é? Portanto, isto é rotação de 180 graus, mais 180. Se for outra opção, isto é, no sentido horário, portanto, menos 180, vamos ver. Exatamente. Segmento inicial, ponto A, arco. Já agora, reparem, o transferidor já está posto ao contrário. O centro coincide com o centro de rotação e a linha dos zeros com o segmento inicial. Ponto B, a mesma coisa. Final. Ponto C, arco. Da interseção dá o ponto C'. Ponto D, segmento inicial. O transferidor, cá está. Marca 180. Ponto D'. Ponto E, a mesma coisa. Linha de zeros coincidente com o segmento inicial. Ponto E'. Ponto F, segmento inicial. Está sobreposto, não se percebe muito bem. Ponto F'. Ponto Q, também este segmento inicial. O arco. Segmento final. Ponto de interseção, G'. E finalmente o ponto H, segmento inicial, 180.
segmento final, ponto de interseção. Temos a figura exatamente na mesma posição. Portanto, qualquer que seja a opção, portanto, meia volta, já se sabe que meia volta tanto faz utilizar o 180, mais 180 como menos 180. Por isso é que eles no enunciado não dizem amplitude de rotação. O meia volta, neste caso, é indiferente ser mais 180 ou menos 180. Vamos passar então à segunda questão, que diz o seguinte: rotação, efetuar a rotação desta figura em torno do ponto O e com amplitude de 90 graus no sentido positivo. Portanto, se é no sentido positivo, significa que é no sentido anti-horário, não é? O que é que verificamos? Verificamos que portanto, a rotação do polígono ABCD, F, H vai ser esta figura castanho claro. Portanto, ela vai rodar 90 graus e vamos analisar passo a passo essa rotação. Vamos começar pelo ponto A. O ponto A, como é um ponto coincidente com o centro de rotação, significa que a sua imagem é coincidente com ela própria, portanto, e com o centro de rotação, é evidente. Não é? No caso do ponto B, traçamos o segmento de origem, que é este segmento OB. Depois, traçamos o arco, o respectivo ângulo de 90 graus, no sentido anti-horário. Traçamos o segmento de reta final, ponto de interseção, temos o ponto B'. Isto para os outros restantes pontos é exatamente a mesma coisa. Segmento de reta inicial, portanto, o respectivo arco, 90 graus, segmento de reta final, ponto de interseção, ponto C', ponto D, segmento de reta inicial, que é OD, o arco, respectivo arco, 90 graus, segmento de reta final, ponto de interseção, dá o ponto D'. Ponto E, segmento de reta inicial, rotação, o arco de 90 graus, cá está, significa que o segmento de reta final e o ponto E'. Esse ponto E' vai ser coincidente com o ponto B do objeto. Depois temos o ponto F, segmento de reta inicial, arco, segmento de reta final e ponto de interseção. Depois temos o ponto G, segmento de reta inicial, respectivo arco, segmento de reta final, imagem G'. E vamos finalmente ao ponto H, segmento de reta inicial, respectivo arco, segmento de reta final, ponto de interseção H'. Tendo os pontos, traçamos a respectiva imagem. Os segmentos imagem devem ser desenhados na sequência dos segmentos de reta objeto. Não é? Se nós temos aqui, portanto, neste caso AB, tem que ser A'B', A'B', cá está. Depois BC vai ser B'C', e portanto seguir a mesma sequência. Temos aqui apresenta aqui várias alternativas extras em termos de problema. Se fizermos uma rotação de 135 graus no sentido anti-horário, a figura ficará com este aspecto. Aqui temos uma rotação de mais 180, aqui 225, não é? E aqui 270. E aqui mais uma ainda de 315. Não é? Se fizesse 360 graus, ela ia coincidir. Se fosse uma rotação de 360 graus, significa que é a mesma coisa que não houvesse rotação. Isto é, ela faz uma volta e ia cair em cima da figura objeto. Significa que a figura imagem era coincidente com a figura objeto. Se fosse uma rotação de 360 graus, quer fosse positiva ou negativa. Não é? Portanto, a rotação de 360 graus, portanto, significa que é equivalente a uma rotação de 0 graus. Isto é como seja que o objeto não roda. Ou seja, não rodar ou rodar uma volta completa e cair na mesma posição é a mesma coisa, não é? Vamos ver no GeoGebra esta análise deste problema, para vermos melhor esta. Vamos então ver no GeoGebra este segundo caso da rotação desta figura em torno do ponto O. Portanto, começa-se por o ponto O, como é ponto coincidente com o centro de rotação, a imagem é coincidente com ele próprio. O ponto A' é exatamente igual, não é? Depois temos o ponto B,
segmento reta origem, segmento inicial, traço o arco, ângulo de 90 graus, está aqui marcado, ângulo 90. Marcamos o segmento inicial, interseção, ponto B'. Agora para o ponto C é exatamente a mesma coisa, segmento de reta inicial, depois o arco, com ângulo, segmento final e ponto de interseção. Temos a imagem C'. Depois para o ponto D a mesma coisa, segmento de reta inicial, arco e ângulo, segmento final, ponto de interseção, ponto D'. Estamos a falar de 90 graus, não esqueçamos isso, 90 graus positivos, portanto sentido anti-horário. Ponto D', portanto, o segmento inicial do ponto E, arco, não é? E segmento final é linha, portanto, ponto de interseção é linha. Depois ponto F, segmento inicial, o arco com ângulo, segmento final e ponto de interseção F'. Depois temos o ponto G, segmento inicial, arco, segmento final e ponto G'. Finalmente temos o ponto H, segmento inicial, o arco e a imagem que é a H'. Unindo os pontos, temos a imagem resultante da rotação da figura objeto, do polígono objeto, em torno do ponto O. Podemos ver apenas as outras situações, das outras rotações que nós mostramos como extras. Portanto, esta é uma rotação de 135 graus, não é? 135 graus. Esta aqui é de 180, não é? Esta aqui é de 225, isto todas no sentido anti-horário. 225, esta aqui é de 270 e esta última é de 315. Portanto, temos as várias situações, não é? Vamos ver a terceira questão, terceiro problema. É uma figura idêntica, só que em vez de ser uma rotação negativa, uma rotação positiva 90 graus no sentido negativo, não é? Neste caso no sentido negativo. No sentido negativo significa que é no sentido horário, não é? Portanto, é uma rotação deste tipo. Portanto, a figura vai rodar para a direita e vai em torno do ponto A e vai tomar esta posição. Vamos analisar dinamicamente esta construção. É do mesmo género do anterior, só que é em sentido oposto. O ponto A continua a ser um ponto coincidente com o centro de rotação e, portanto, a sua imagem é coincidente com o próprio centro. No ponto B, traçamos o segmento inicial, o respectivo arco, neste caso é no sentido horário, portanto é da esquerda para a direita, né? Segmento de reta final, ponto de interseção, B'. Para o ponto C é exatamente a mesma coisa, segmento de reta inicial, OC, arco de 90 graus, segmento de reta final, ponto de interseção. Ponto D é a mesma coisa, segmento de reta inicial, arco, segmento de reta final, ponto de interseção, ponto D'. Ponto E, segmento de reta inicial, é este, arco, segmento de reta final e ponto de interseção de ponto E'. Ponto F, segmento de reta inicial, o respectivo arco, 90 graus, segmento de reta final e o ponto de interseção, F'. Ponto G, segmento de reta inicial, arco, segmento de reta final, ponto de interseção, ponto G'. E finalmente temos o ponto H, segmento de reta inicial, arco de circunferência, segmento de reta final, ponto de interseção. Tendo os pontos todos imagem, unimos e obtemos a figura imagem. Atenção à união, como sempre, unir, portanto, ligar, traçar os segmentos de reta imagem na mesma sequência dos segmentos de reta objeto, não é? Portanto, neste caso, se quisermos traçar o segmento imagem do AB, tem que ser o AB', não é? Certo?
Portanto, AB, segmento de reta imagem, este segmento de reta rodou 90 graus e ficou como A', B'. Como situações extras, apresenta aqui a rotação de menos 135 graus, né? Esta de menos 180, esta menos 225, esta menos 270. Vamos ver então no GeoGebra esta resolução deste problema para vermos dinamicamente e entendermos melhor. Vamos então analisar dinamicamente a rotação desta figura em torno do ponto O. Não esqueçamos que o ponto A, como é um ponto coincidente com o centro de rotação, a sua imagem vai ser coincidente. Portanto, vamos iniciar no ponto 4, que já tem a imagem do ponto A. Dinamicamente, portanto, ele está aqui a traçar os segmentos de reta inicial, o arco, mas não existem, portanto, está a demorar tempo. Agora no ponto 4 já aparece o ponto A', segmento de reta inicial B, o arco e ângulo, o segmento final, ponto de interseção, segmento inicial do ponto C, arco, o ângulo, imagem do ponto C, que é o C', o ponto D é a mesma coisa, segmento de reta inicial, arco, interseção dá o ponto de imagem, ponto E é a mesma coisa, arco, vai dar o ponto de interseção aqui em baixo, né? É linha, ponto F, arco de 90, dá ali o ponto F', ponto G, segmento de reta inicial, o arco de 90, segmento de reta final, ponto de interseção dá o ponto G', e finalmente o ponto H que vai dar aqui em baixo. Portanto, tendo em conta os pontos, temos automaticamente a figura resultante desta rotação. Podemos ver as outras situações, isto é, neste caso extra, que são uma rotação de menos 135 graus, uma rotação de menos 180, portanto fica para o lado oposto, exatamente, porque é 180. Esta é uma rotação de menos 225, uma rotação de menos 270, portanto, e é a última neste caso. Vamos então ver a linha 4, é fazer a rotação desta figura de centro O e amplitude de 110 graus no sentido negativo, isto é, no sentido horário. Portanto, esta rotação vai dar-nos uma figura deste tipo, né? Temos aqui um arco de 110 graus, vai rodar em torno do ponto O 110 graus. Vamos começar pelo ponto A, segmento de reta inicial, arco de circunferência de 110 graus no sentido horário, segmento final, ponto de interseção, temos o ponto A', e para os outros pontos é a mesma coisa. Ponto B, segmento de reta inicial, arco, segmento de reta final, ponto de interseção dá o ponto B'. Para o ponto C, segmento de reta inicial, o arco, segmento de reta final e ponto de interseção C'. Ponto D, segmento de reta inicial, respectivo arco, segmento de reta final, ponto de interseção dá o ponto D'. Ponto E, a mesma coisa, segmento de reta inicial, o arco, segmento de reta final, ponto de interseção dá o ponto E'. Ponto F, segmento de reta inicial, arco, segmento de reta final e o ponto F'. Finalmente temos o ponto G, segmento de reta inicial, o respectivo arco, de 110 graus, segmento de reta final e ponto de interseção dá o ponto G'. Tendo estes pontos, unimos os segmentos na mesma sequência dos segmentos origem, objeto, e obtemos esta figura, não é? Vamos ver outras variantes extra do problema. Se nós quiséssemos uma rotação também negativa, mas de 180 graus, já seria deste tipo, não é? Aqui uma rotação negativa de menos 200, aqui uma rotação negativa de menos 300 e menos 320 neste caso.
Vamos ver no GeoGebra isto dinamicamente. Vamos então ver o último caso, dinamicamente no GeoGebra. Vamos ver a construção em termos dinâmicos. Segmento reto inicial, ponto A, arco de menos 110, segmento final, ponto de interseção à linha. Para o ponto B, segmento reto inicial, arco, ponto de interseção da B'. Ponto C, a mesma coisa, segmento reto inicial, o arco de 110, interseção com o segmento reta final dá o ponto C'. Ponto D, segmento reto inicial, arco, interseção dá o ponto D'. Ponto B, a mesma coisa, segmento reto inicial, arco, interseção dá o ponto E'. Ponto F, temos o arco e vamos ter aqui a imagem do ponto F'. No ponto G temos o segmento reto inicial, o respectivo arco, segmento reto final, ponto de interseção dá o ponto G'. E tendo os pontos desenhados, temos a imagem do resultante da rotação deste polígono com o centro em O e com uma rotação de menos 110 graus. Vamos ver as outras opções de rotação extras. Esta temos uma rotação de menos 180, esta menos 200, esta temos uma rotação de menos 300 graus e esta finalmente de menos 320. Vamos então resolver o exercício número 2, que vai tratar a rotação de um ponto numa circunferência. Enunciado temos o seguinte: na figura estão representadas duas circunferências, uma de centro A e outra de centro B. Centro A e esta de centro B. Classifica o triângulo ABI. Quanto aos lados, justifica a tua resposta. Indica usando as letras da figura a imagem estas 5 questões. Vamos ver uma a uma e depois, na altura, lê-se o enunciado respectivo. Portanto, na linha 2.1, nós temos classifica o triângulo ABI. Quanto aos lados, justificado por resposta. Nós vamos chegar à conclusão que este triângulo é um triângulo equilátero. Portanto, tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos internos iguais, por ser equilátero, né? Portanto, temos duas circunferências iguais, com o mesmo raio, como se pode ver, né? Este raio, portanto, o raio da circunferência de centro A é o segmento AB, e o raio da circunferência de centro B é o segmento BA, tem o mesmo comprimento, portanto o raio é exatamente igual. Verificamos que os 3 pontos A e B definem um triângulo equilátero. Como é que se pode justificar que os ângulos internos são iguais a 60 graus? Na relação entre os lados e os ângulos de um triângulo, sabemos que num triângulo o maior lado opõe-se ao maior ângulo e vice-versa. Também sabemos que ao menor lado opõe-se o menor ângulo e vice-versa. Portanto, a lados iguais opõem-se ângulos iguais. Nós temos aqui este lado AI é igual ao lado BI igual ao lado AB, portanto são lados iguais. Portanto, aos respectivos lados opõem-se ângulos iguais. Este lado opõe-se este ângulo de amplitude X. Este lado AI opõe-se este ângulo B de amplitude também X. E ao lado AB opõe-se o ângulo I de amplitude X. Portanto, nós no fundo vamos ter, se no triângulo os 3 lados são iguais, então as amplitudes são exatamente iguais. É iguais a X. Se nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, portanto, x mais x mais x dá 3x. Portanto, resolvendo em ordem x, o 3 está a multiplicar, passa para outro membro a dividir, fica 180 dividido por 3 dá 60 graus. Portanto, no fundo é isto. Vamos ver então dinamicamente esta questão. Portanto, nós temos aqui no fundo duas circunferências com o mesmo raio, não é? Porquê? Porque o centro, o raio desta circunferência, que é este aqui, aliás podemos ver aqui, o raio da circunferência é verde, não é? É igual ao raio da circunferência lilás, rosa, certo? Exatamente igual.
Se nós fizermos variar os raios das circunferências, verificamos que tudo se mantém na mesma, isto é, os raios são iguais. Portanto, ampliando os raios, o que é que nós verificamos agora? Verificamos que o polígono que é formado pelos lados ABI é um triângulo equilátero. Não é? Se nós verificarmos este lado, o lado AI, é igual ao lado AB, certo? E o lado BI é igual ao lado AB. Portanto, os três lados são iguais. Aqui podemos ver perfeitamente que estamos perante um triângulo equilátero. Certo? E, portanto, sabemos que no triângulo equilátero, como vimos anteriormente, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, mas os ângulos internos são exatamente iguais, porque há lados iguais opõem-se ângulos iguais. Como este lado é igual a este, portanto, o ângulo que se opõe, os ângulos opostos, são exatamente iguais. Por isso é que os três ângulos são 60 graus, 60 vezes 3 dá 180. Vamos passar à segunda pergunta, 2.2a. Indica, usando as letras da figura, a imagem do ponto D por uma rotação de centro A e ângulo igual a 90 graus, portanto, no sentido positivo. Portanto, 90 graus no sentido positivo. Sentido positivo significa que é no anti-horário, não é? Portanto, está aqui ao lado, sentido anti-horário. Portanto, verificamos que o centro é o ponto A, o centro de rotação é o ponto A, e o ponto a rodar é o ponto D. Nesta situação, o que é que nós verificamos? Verificamos que a imagem do ponto D, por rotação do centro A e ângulo igual a 90 graus, portanto, o ângulo no sentido anti-horário, é o ponto E. Vamos ver isto dinamicamente, que entende-se melhor. Neste caso, o que se pergunta é qual é a imagem do ponto D por rotação do ponto D em torno do ponto A e num ângulo igual a mais 90 graus, isto é, no sentido anti-horário. Verificamos que é este ângulo. Portanto, se rodarmos o ponto D para aqui, 90 graus, vamos cair no ponto E. É o ponto E. Portanto, a imagem é o ponto E. Se virmos dinamicamente, verificamos a iniciar agora no início, em 0 graus, verificamos que ao rodar o ponto D, aqui atinge o ponto a 90 graus, portanto, e vemos a rotação completa em torno da circunferência de centro A. Vamos então à segunda linha, a 2B, e pretende saber qual é a imagem do ponto A rodando meia volta em torno do ponto B. Portanto, se quisermos rodar o ponto A em torno do ponto B, temos duas maneiras. Ou rodamos no sentido anti-horário, e vai dar o ponto G, meia volta em 180 graus, ou no sentido horário, que é no sentido negativo, vai dar o mesmo ponto G, que é o menos 180. Portanto, o centro é o mesmo, o ponto a rodar é o mesmo, e verificamos que, neste caso, no sentido anti-horário, a imagem do ponto A por meia volta em torno do ponto B é o ponto Q. Se for no sentido horário, é exatamente a mesma, não é? Portanto, descreve-se o ângulo no sentido oposto, mas como são 180 graus, que é metade da circunferência, o ponto de destino, o ponto de imagem é exatamente o mesmo. Vamos ver no GeoGebra melhor para entendermos. Na linha B, pretendemos saber qual é a imagem do ponto A quando fazemos uma rotação em torno de meia volta em torno do ponto B. Ora bem, como nós sabemos, a rotação pode ser feita no sentido, como é meia volta, pode ser feita no sentido anti-horário ou no sentido horário. Se for no sentido anti-horário, temos isto, é este ângulo. Se for no sentido anti-horário ou no sentido horário, temos ao contrário, portanto, neste sentido. De qualquer modo, são duas maneiras de lá chegar. Portanto, de qualquer modo, a imagem do ponto A por rotação de meia volta em torno do ponto B é sempre o ponto G. Em termos dinâmicos, podemos partir do ponto A e, se rodarmos no sentido anti-horário, este ângulo vai aumentando até chegar ao ângulo de 180 graus. Se partirmos do ponto A e caminharmos no sentido horário, o ângulo também vai aumentando até chegar aos 180 graus. Não é? Portanto, temos as duas maneiras. A linha C, pretendemos saber qual é a imagem do ponto I, não é? Por rotação em torno de centro A e ângulo 60 graus negativos. 60 graus negativos significa no sentido horário, não é? Está aqui indicado. Verificamos que a rotação, quando rodamos 60 graus,
a imagem é o ponto B. E porquê? Não podemos esquecer que estes 60 graus correspondem ao ângulo interno, a um dos ângulos internos do triângulo equilátero ABI, né? No GeoGebra vamos entender melhor, vamos passar a visualizar. Na linha C, pretendemos saber qual é a imagem do ponto I por rotação em torno do ponto A e com um ângulo de menos 60 graus. Portanto, no fundo, a imagem é o ponto B. Não devemos esquecer que 60 graus coincide exatamente com o ângulo interno do triângulo equilátero que é definido pelos pontos ABI, né? Portanto, dinamicamente, podemos verificar que a rotação do ponto coincide a 60 graus ali com o ponto B. Estamos a ver a volta completa, a rotação completa do ponto I em torno do ponto A, né? Certo? Portanto, aqui faz os 360 graus, portanto, mas dinamicamente, portanto, ele começa ligeiramente e quando chegar aos 60 graus, portanto, é exatamente coincidente com o ponto B. A linha D, pretendemos saber qual é a imagem do ponto I, né? Nem mesmo o mesmo ponto I, com uma rotação de centro A, mas agora com uma rotação de centro A, mas com uma rotação positiva de 120 graus, isto é no sentido anti-horário, né? Portanto, se rodarmos o ponto I neste sentido, que é no sentido anti-horário, 120 graus vamos cair em cima do ponto D, portanto a imagem é o ponto D. Não esquecer que 120 graus é o diferencial do ângulo interno do triângulo equilátero, que é 60, para o ângulo de 180 graus, né? 180 menos 60 dá 120. No GeoGebra vamos visualizar melhor esta questão. De qualquer modo, a imagem do ponto I é o ponto D por uma rotação de centro A em ângulo igual a 120 graus negativos, né? Na linha D, pretendemos saber qual é a imagem do ponto I por rotação em torno do ponto A com um ângulo de 120 graus positivos, isto é, no sentido anti-horário. Portanto, no fundo, a imagem do ponto I por rotação do ponto A, por rotação em torno do ponto A com um ângulo de 120 graus é o ponto D. Se verificarmos, né, ao fim de 120 graus, ele vai coincidir ali com o ponto D. E é fácil de ver porquê. Se nós temos o ângulo interno deste triângulo equilátero que é definido pelos pontos A, B e I de 60 graus, o diferencial para 180, né, é 120. Portanto, 60 mais 120 dá os 180, né? Por isso é que estão aqui os 60 do ângulo interno do triângulo equilátero, mais 120 faz os 180. Dinamicamente, podemos verificar a rotação do ponto I em torno do ponto A, e verificamos que aos 120 está ali coincidente, ele continua a dar a volta até completar a volta de 360 graus. Finalmente temos a linha D, a linha E, que pretende saber qual é a imagem do ponto C por uma rotação de centro A e ângulo 270 graus, isto é, de sentido anti-horário, isto é, o ponto C está aqui, rodamos 90, mais 90, vamos cair aqui em cima do ponto B. Portanto, o ponto B, no fundo, é a imagem do ponto C por uma rotação de centro A e de ângulo igual a 270 graus, isto é, 270 graus no sentido anti-horário. Vamos ver no GeoGebra melhor esta questão. E finalmente, na linha E, pretendemos saber qual é a rotação do ponto C em torno do ponto A num ângulo, qual é a imagem, né? Com um ângulo de mais 270, no sentido anti-horário de 270 graus. É exatamente do ponto B. Né? Nós verificamos que se ele começa lá em cima a rodar, vai aumentando o ângulo, portanto 90, 180, 270 coincide com o ponto B. Né? Podemos ver dinamicamente. A rotação inicia, faz 90 graus aqui em baixo vai fazer os 180 e aqui no ponto B faz os 270 e ali conclui a volta completa à circunferência. Vamos então resolver o exercício número 3, que se trata de determinar qual é o centro de amplitude e sentido de rotação, dado a figura objeto e a figura imagem. Temos estas três situações
e vamos ver individualmente cada uma delas. Na primeira situação temos uma figura objeto e uma figura imagem, e aqui o que é que nós verificamos? Verificamos que se escolhemos dois pontos, por exemplo, para testar, ponto A, objeto, ponto A, linha imagem, se traçarmos a mediatriz destes dois pontos e a mediatriz de outro par de pontos objeto e imagem, verificamos que ela se intercepta no ponto O. Portanto, não há dúvida que o ponto O é o centro de rotação desta figura, e podemos testar depois para os restantes pontos D e C, e verificaríamos que todas as mediatrizes passariam pelo ponto O. Portanto, não há dúvida que o ponto O é o centro de rotação. Nós temos uma rotação que é o diferencial para 360 graus destes 90, que estão aqui entre os dois segmentos de reta, portanto será 270, mas poderíamos medir com o transferidor, não é? Portanto, o centro do transferidor no centro de rotação, a linha dos zeros coincidente com o segmento origem inicial, deste caso o AA, e medíamos este ângulo aqui, que é os tais 90. Portanto, 90, portanto, o diferencial seria de 270. Na segunda situação, escolhemos na mesma um ponto, mas podíamos escolher os outros, e verificaríamos que o ponto médio coincide com este ponto A, e portanto não há dúvida nenhuma que o ponto A, se a imagem e o objeto são coincidentes, significa que o centro de rotação é coincidente com eles. Portanto, aqui nem seria necessário fazer nenhum teste. De qualquer modo, a amplitude verificamos para o transferidor, centro de referência do transferidor no centro de rotação, o segmento inicial alinhado com a linha dos zeros do transferidor, e verificamos que temos os 180. Portanto, temos uma rotação de 180 graus, no sentido anti-horário ou horário, depende da rotação que nós queremos fazer. Se rodamos no sentido horário, obtemos aquela; se rodamos no sentido anti-horário, também obtemos a mesma figura-imagem, não é? Isto no fundo é meia volta. Na terceira situação, escolhemos o ponto A e o ponto A', e verificamos que a mediatriz passa pelo ponto O. Se testássemos, aliás, testamos aqui para o ponto B, é a mesma coisa. Portanto, segmento que une o ponto objeto B ao ponto imagem B', mediatriz passa pelo ponto médio e passa também pelo ponto O. Não há dúvida que a interseção das duas mediatrizes é o ponto O. Este é o ponto de rotação. De rotação. A rotação é no sentido horário, portanto, e se medirmos com o transferidor, verificamos que é de 110 graus. Portanto, linha de referência do transferidor aqui, no centro de rotação, a linha dos zeros coincidente com o segmento inicial, OA, e portanto verificamos que isto coincide com os 110 graus. Estão aqui os 110 graus. Vamos então agora resolver o exercício número 4 do mesmo conjunto de exercícios. Vou aplicar em termos de rotação. O enunciado diz-nos o seguinte: observa a figura composta por triângulos e equiláteros. Portanto, é esta. Qual é a imagem do ponto E? Qual é a imagem do ponto E pela rotação de centro A e medida de amplitude de 60 graus no sentido positivo? Portanto, os outros enunciados iremos ler no momento. Portanto, esta é a primeira questão. Qual é a imagem do ponto E pela rotação de centro A no sentido de 60 graus positivos? Se fizermos rodar o ponto E em torno do ponto A, por exemplo, aqui temos a situação do ponto E em rotação, e o ponto E está com uma amplitude neste momento de 20 graus. Se continuarmos a rodar este ponto, verificamos que ao fim de 60 graus este ponto E coincide com o ponto F. E porquê 60 graus? Não podemos esquecer, como vimos nos exercícios anteriores, que os ângulos internos de triângulos equiláteros são iguais a 60 graus, não é? 3 vezes 60 são ângulos iguais, 3 vezes 60 dá 180. Portanto, neste caso temos um ângulo de 60 graus, razão pela qual, ao fim de 60 graus, o ponto E coincide com o ponto F. A linha B indica o transformado do triângulo ECD, este triângulo aqui de cima, equilátero, pela rotação de centro E e a medida de amplitude de 60 graus no sentido negativo. O sentido negativo significa no sentido horário. Se nós iniciarmos a rotação do triângulo ECD com centro em E, verificamos que o triângulo começa a tomar esta posição.
Neste caso temos o triângulo a rodar e com uma amplitude de 26 graus. Continuando a rodar até aos 60 graus. E 60 graus porquê? Porque é o ângulo interno de um triângulo equilátero, está aqui. Ele vai coincidir com o triângulo ECA. A linha 3 indica o transformado losango ABCE, este losango aqui da direita, pela rotação de centro A e medida de amplitude de 60 graus no sentido positivo. O sentido positivo significa no sentido anti-horário. Se começarmos a rodar o losango, né, em torno do ponto A, verificamos que o triângulo começa a tomar esta posição. Neste caso, neste momento, tem uma rotação de 22 graus. Não é? Portanto, o ponto B está a rodar no sentido anti-horário, como os outros pontos. Não é? Portanto, estou a referir-me ao ponto B porque neste momento o ponto B é o que está a servir de referência para medir o ângulo. Ao fim dos 60 graus, né, que é o tal ângulo interno do triângulo equilátero, o losango ABCE é coincidente com o losango ACEF. Né, ACEF. Vamos então analisar este problema em termos de GeoGebra para ver dinamicamente as rotações, compreende-se melhor o assunto. Vamos ver então no GeoGebra esta resolução deste problema. Vamos admitir a rotação do ponto A, né? Do ponto E, aliás, em torno do ponto A. Verificamos que se começarmos a rodar o ponto E, ao fim de 60 graus, ele coincide ali com o ponto F. Se continuar a rotação do ponto E, ele percorre a volta completa até terminar, até voltar à posição inicial. Podemos ver isto dinamicamente. Rotação do ponto E. Ali faz 60 graus, coincide, e agora aqui completa a volta. Não é? Pronto. Relativamente à segunda questão, rodar o triângulo ECD em torno do ponto E, verificamos que ele começa a rodar e quando chega aos 60 graus coincide. Não é? Se continuar a rodar, ele vai tomar a posição, vai voltar à posição inicial. Não é? Vamos ver dinamicamente também. Ele começa a rodar, 60 graus coincide, continua a rodar até completar fazer a volta completa, né? em volta do ponto E, em torno do ponto E. Portanto, voltou à posição inicial. Relativamente à terceira questão, trata-se de rodar este losango ABCE em torno do ponto A. Se rodarmos o losango, verificamos que, portanto, começamos a rodar os pontos todos em torno do ponto A. Quando chegar aos 60 graus porquê? Porque coincide com este ângulo interno do triângulo equilátero, este triângulo ABC. O losango passa a ser, a imagem é o losango ACEF. Não é? Podemos ver isto dinamicamente. E, completando a volta, temos os 360 graus. Vamos finalmente resolver o último exercício deste conjunto de exercícios, o exercício 5, cujo enunciado é o seguinte. Na figura, sabe-se que o lado AB, portanto este lado AB, é maior que o lado AC e este maior que o lado BC. E PR é maior que o lado QR e é maior que o lado QP. Sabendo que cada um dos pontos ABC é o transformado por uma rotação num dos pontos PQ ou R, indica qual é transformado cada um dos pontos ABC para essa rotação. Portanto, no fundo, o que é que ele quer dizer? Este é o triângulo objeto, né? E este é o triângulo imagem. Há de haver aqui alguns um centro de rotação, de modo que, rodando este triângulo em torno desse centro, ele vai, passamos deste triângulo para aquele. Portanto, esta é a imagem daquele triângulo. No fundo é isso. Não é? Ora bem, o que é que o enunciado nos diz? Diz-nos que AB,
AB é maior que AC e é maior que BC. Do mesmo modo, diz-nos que PR é maior que QR e é maior que QP. Portanto, no fundo, há uma coisa que nós podemos ver aqui. Sabendo que numa rotação a imagem de um segmento de reta é o segmento de reta cujas extremidades são as imagens dos respectivos extremidades do segmento de reta inicial, e que, por outro lado, um segmento de reta é transformado num segmento de reta com o mesmo comprimento, então não há dúvida de que este segmento aqui a verde, vai ser a imagem deste segmento a verde. Este segmento azul vai ser a imagem do segmento azul. E o segmento vermelho vai ser a imagem do segmento vermelho. Isto porquê? Porque estão ordenados do maior para o menor. O maior vai se transformar no maior. O médio vai se transformar no médio. E o menor vai se transformar no menor. Agora, o que nos falta saber é exatamente qual é a imagem do ponto A, se é o ponto P ou se é o ponto R. E, portanto, inversamente, qual é a imagem do ponto B, que pode ser ponto P ou ponto R. No fundo é isso. No fundo, vamos pensar em termos do primeiro segmento. O segmento AB e o segmento PR. São os dois segmentos maiores. O que nos falta, pretendemos saber é se o ponto R é a imagem do ponto A, não é? Pela rotação, e consequentemente o ponto P é a imagem do ponto B pela mesma rotação, ou se o ponto R é a imagem do ponto B pela rotação e consequentemente o ponto P é o inverso, não é? No fundo é que nós temos que determinar isso. Portanto, vamos ter aqui uma solução, em princípio, não é? Destas duas. Como é que nós vamos verificar isso? Vamos verificar o seguinte: o ponto R é a imagem do ponto A pela rotação, o ponto R é a imagem do ponto A. Vamos verificar. E como é que nós verificamos isso? Sabemos que se o ponto R é a imagem do ponto A, pela rotação, então o centro de rotação tem que estar situado na mediatriz do segmento RA, não é? Já vimos que o centro de rotação vai estar situado na mediatriz deste segmento definido pelo ponto objeto e ponto imagem. Vamos traçar primeiro o segmento que une os dois pontos, é o que nós fizemos. Depois marcamos o ponto médio, traçamos a perpendicular. E agora vamos fazer a mesma coisa para o outro ponto, não é? PB, segmento que une o objeto e a imagem, eventualmente a imagem, não sabemos, ponto médio, perpendicular. Estas duas mediatrizes, que é esta verde e esta vermelha, vão se intersetar neste ponto PB. Então, será que este é o centro de rotação do triângulo? Não é? Se for para estes dois pontos, em princípio será para todos os outros. Vamos ver. Traçamos o arco de rotação do ponto A, de modo que a imagem seja o ponto R, né, que é este vermelho. Depois, para teste, traçamos o arco de rotação do ponto B, de modo que a imagem seja o ponto P, está aqui a verde. E, finalmente, vamos traçar, para verificarmos se o ponto B é o centro de rotação, traçamos o arco de rotação do ponto C, né, ponto C, que vai ter o mesmo centro, traçamos a circunferência, e não há dúvida, ele passa do ponto C, passa do ponto C linha. Então, se o ponto A se transforma no ponto R, se o ponto B se transforma no ponto P, e se o ponto C se transforma no ponto C, Q, então não há dúvida que isto é o centro de rotação, não é? Confirma-se. De qualquer modo, nós vamos testar a outra hipótese para uma questão de confirmação. Não. Neste caso ainda, podemos verificar, portanto, o triângulo parte da posição inicial, né? E ao fim aqui está com uma posição de 54 graus e meio, e quando chega aos 124,5 coincide. Portanto, o triângulo começa a rodar no centro PB, centro de flexão PB, centro de rotação, aliás, PB, e ao fim de 124 graus e meio ele vai coincidir com o triângulo PQR. Agora vamos testar a outra opção. Não vai ser, de certeza. O ponto R é a imagem do ponto B, o ponto R é a imagem do ponto B. Como é que nós fazemos? Fazemos a mesma coisa. Unimos os dois pontos, né? O ponto objeto e o ponto imagem, marcamos o ponto médio e traçamos a mediatriz. Depois, realmente o outro ponto, PA, nós estamos a pensar em termos do primeiro segmento, né? Deste segmento grande com este segmento grande aqui. E é suficiente. Ponto médio, mediatriz. Ela vai intersetar-se naquele ponto. Agora vamos traçar os arcos respectivos destes dois pontos. O primeiro
está aqui, B transforma-se em R, correto, o A transforma-se em P, correto, até aqui tudo bem, até aqui o PA é o centro de rotação. Agora vamos ver o C. Traçamos o arco com centro em PA e que passa pelo ponto C, esta circunferência. O ponto Q está ali fora, portanto não está coincidente com a circunferência, logo o ponto PA não é um centro de rotação. E podemos confirmar isso. Se começarmos a rodar o triângulo no sentido horário, verificamos que estamos aqui numa posição de 30 graus e ao fim de 55 graus e meio, ele efetivamente coincide, o ponto A, o ponto P é a imagem do ponto A, o ponto R é a imagem do ponto P, mas o ponto C não é a imagem o ponto Q não é a imagem do ponto C, né? Porque a imagem do ponto C está ali e não o ponto Q que devia ser. Portanto, esta não é a solução. Portanto, o que é que podemos concluir? Podemos concluir que, efetivamente, o ponto R é a imagem do ponto A, né? O ponto P é a imagem do ponto B e o ponto Q é a imagem do ponto C. No centro, com a primeira opção, não? É que o ponto de centro de rotação é o ponto PB, né? Vamos então ver a resolução em termos de GeoGebra, para vermos dinamicamente a resolução do problema. Vamos ver a resolução deste problema em termos de GeoGebra, para ver dinamicamente como é que funciona isto. E vamos ver o primeiro centro, né? Primeiro, vamos começar por traçar o segmento reto que une o ponto A ao ponto R, depois ponto médio, diretriz, exatamente o mesmo para o ponto para os pontos PB, depois ponto médio, mediatriz, ponto de interseção, arco primeiro para o ponto A, arco para o ponto B e arco para o ponto C. Para o ponto C não traçamos o arco, mas traçamos a circunferência, que é para confirmação. Circunferência com centro em PB e que passa por C. Não há dúvida que o ponto Q está coincidente, pertence à mesma circunferência. Portanto, o ponto PB é o centro de rotação dos três pontos. Se analisarmos a rotação em termos de dinâmicos, verificamos que ele começa a rodar e quando chegar aqui aos 120 e qualquer coisa, né? Vamos ver qual é o valor, 124 graus e meio, ele coincide. Podemos analisar dinamicamente. Ele já coincidiu aos 124,5, agora é a volta completa, né? Portanto, não há dúvida. Na segunda situação, vamos analisar o processo de construção, é exatamente o mesmo do teste, né? Segmento de reta BR, ponto médio, mediatriz, depois para o outro PA, ponto médio, mediatriz, ponto de interseção, é aquele ali. Vamos traçar os arcos respectivos destes dois pontos. O B transforma-se em R, correto. O A transforma-se em P, também correto. E remete ao C, aproveitamos o mesmo centro e fazemos passar uma circunferência que passe pelo centro de rotação, em princípio será esse, e o ponto C. O que é que verificamos? Que o ponto Q está fora desta circunferência. Logo, isto não é solução do problema. E podemos analisar isto dinamicamente e verificar que o triângulo roda e ele não coincide, né? Na volta completa ele não coincide. Portanto, ele apenas coincide os dois pontos ao fim de 55 graus e meio, coincide o ponto P, efetivamente é a imagem do ponto A por rotação em torno do ponto PA. O ponto R é a imagem do ponto B por rotação em torno do ponto PA, mas o ponto Q não é a imagem do ponto C, porque a imagem do ponto C está aqui, C' 2, não é? Portanto, mais uma vez, dinamicamente verificamos que ele termina aqui
Aqui coincide apenas estes dois, o terceiro não. Continuando o ponto de rotação, verificamos que ele nunca coincide. O triângulo resultante da rotação deste nunca coincide com o outro, com o amarelo, não é?